Sejam bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Adenão Podcast. Hoje vamos falar um pouco sobre uma das formas mais antigas de expressão. Hoje falaremos sobre contação de história. Eu sou a Pri, aqui ao meu lado está o Gabi. Salve! O Dé. E aí, povo? E remotamente o Guga. E aí, galera, falando aqui de Timbó. Nesse episódio estaremos entrevistando Samantha Buchner da Cruz. Ela é pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais, com ênfase em Literatura Infantil e Contação de História, e Docência do Ensino Superior. Proprietária da empresa Tear dos Contos, com contação de história, recriação em eventos e cursos presenciais e online, bem como treinamentos na área educacional. Sócia proprietária da empresa Reorganiza Treinamentos, realizando assessoria educacional e empresarial, com treinamentos visando a gestão de pessoas. Oi, Samantha, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Vamos dar início às perguntas. Qual a origem dos contadores de história? Os contadores de histórias, eles existem desde que o mundo é mundo. Quando lá na época das cavernas, os homens já partilhavam as suas histórias ao redor de uma fogueira. Nós costumamos dizer que os contadores de histórias, eles existem desde que Deus criou o nosso mundo. E começou lá com Adão e Eva. Diferente de algum fato importante, a contação de história, a origem dos contadores de histórias, ela não pode ser datada, porque ela evoluiu com a humanidade. Então, ela surgiu lá no início dos tempos e ela foi evoluindo. Então, os contadores de histórias, eles existem desde que o mundo é mundo e eles evoluíram junto com todas essas revoluções e essas transformações do nosso mundo. O fato é que, assim, é muito interessante esse comentário porque a gente observa que ainda existem alguns povos mais tradicionais, né, os próprios indígenas, que existem dentro das tribos indígenas alguns cargos ou profissões dentro da organização deles que são os contadores da história, só que eles falam que são os que guardam os registros da história dos antepassados deles. E assim, é tão incrível que eles têm que contar exatamente como foi ensinado, ou seja, vírgula por vírgula, ponto por ponto, porque a história, da forma que eles passam, é só comentada, não existe escrita. E eles fazem questão de que seja falado, mas tem que falar sempre a mesma frase e a mesma coisa. Quando aquela pessoa contadora fica mais velha, tá perto de partir, de morrer, ele tem que treinar outro que vai ter uma aptidão, que vai ser preparado desde criança e vai ter todo esse conhecimento das histórias deles e ser passado da mesma forma como foi, para se manter no tempo. E é incrível que muitos do conhecimento da humanidade foi passado dessa forma, né? Contando histórias. Não existia locais para escrever, existia apenas algumas formas de escrita mais rupestres, né? Mas assim, não existia papel, não existia muito essa tecnologia que hoje tem, né, para registrar. Então, contação de história realmente ela é uma profissão muito antiga, né? Ela é um hábito muito antigo da humanidade. Em relação à contação de histórias ali, a gente pesquisou, né, para fazer as perguntas para ti, como antigamente tinha que confiar muito nos contadores de história, né? Que hoje em dia tudo é relatado, é documentado, é gravado, filmado. E antigamente toda a história antiga mesmo, ou era por algumas escritas, mas a maioria da história que passou de geração para geração e até a origem de algumas tribos e comunidades é mais a contação de história, né? Acabava passando, igual o Guga falou ali, quando estava quase morrendo, passava essa missão para outra pessoa, né? E como isso é importante, né, para a vida, a gente às vezes não dá tanta dimensão da importância disso, né, no dia a dia. Eu costumo dizer que nós, contadores de histórias, nós somos as vozes de muitas pessoas e muitos antepassados. Porque o contador de histórias era a principal figura das sociedades e dessas civilizações, porque era ele o responsável por todo o patrimônio cultural que era transmitido de forma oral, como o Guga falou. Então, eles eram elegidos pelo povo, eles eram escolhidos para serem os guardiões das histórias e memórias daquele povo.
Então, eles tinham esse papel fundamental. E foi através dos contadores de histórias que hoje nós temos muita história registrada. Porque se não fosse esses guardiões dessas histórias e dessas memórias, nós não teríamos como documentar na época em que começou a se escrever os livros. Então, por muitas épocas, os contadores de histórias eram os responsáveis também por levar notícias. Eles tinham a incumbência de viajar e passar por cidades comunicando fatos importantes que estavam acontecendo no mundo. E o papel do contador de histórias, ele não se limita apenas a guardar a história do povo. Ele também era guardião das principais guerras que aconteciam, dos principais conflitos. Então, ele sempre antecedia os fatos através da sua contação de histórias. Então, ele era visto mesmo, era uma figura importante, muito importante na sociedade. Ele era respeitado, tanto que existem histórias em que, quando eles chegavam em navios, em viagens, quando eles tinham que fazer viagens, eles eram conduzidos à primeira classe, porque as pessoas entendiam que eles eram grandes guardiões e que, por isso, eles mereciam um tratamento especial. Ah, que joia. É interessante a Samantha comentar sobre os contadores de histórias na guerra, porque quando eu fazia magistério eu estudei algumas mitologias da cultura nórdica e até da Idade Média. Tinha guerreiros que contratavam até mesmo bardos para cantar a história deles durante as guerras ou até mesmo um feito que ele tinha feito. Então eles contratavam pessoas que escreviam a história dele e os bardos que cantavam a história deles pro povo. Era bem legal isso. Legal essa importância que teve na criação toda a história, né? Tipo, da Bíblia também tem muitas coisas que foi relatos de alguém que passou pra Bíblia, né? Não foi... Tiveram que confiar em algumas pessoas para escrever vários livros, né, da história nossa. Isso é muito massa. E teve uma época em que teve algumas dificuldades no trabalho dos contadores de histórias. Foi na década de 90 que eles começaram a dizer que os contadores de histórias não eram mais importantes e se cogitou até a hipótese de extinguir o papel do contador de histórias. E aí, é engraçado que na Revolução da Educação, quando aconteceu a Revolução Educacional e a Revolução Industrial, eles precisaram de novo desses contadores de histórias para daí fazer essa transição da educação como ela era antigamente e da educação como ela era hoje. E aí foram os contadores de histórias que continuaram a mediar isso. Então, hoje nós temos uma academia brasileira dos contadores de histórias e nós temos uma academia que ela é internacional, que reúne contadores de histórias. E essa fala, isso tudo que a gente está falando hoje, ela é unificada a nível de mundo. Então, eu já participei de encontros de contadores de histórias do mundo todo, e isso tudo que nós estamos falando de origem, de como surgiu, é a mesma fala de todos os contadores de histórias do mundo todo. Samantha, o que te motivou, o que te instigou a ser uma contadora de histórias? E quais as qualidades que você precisa desenvolver para fazer esse tipo de atividade? Eu tive um avô que era contador de histórias. O meu avô me contava muitas histórias quando eu era criança. Então, ele era o tipo da pessoa que contava história, narrava fatos, contava causos, e aí ele fazia o som das coisas, ele fazia o barulho, e desde criança eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de tudo isso, desse universo da contação de história, porque meu avô me inseriu nele desde muito pequena. E aí, quando meu avô faleceu, eu deveria ter uns 5 anos, né, que foi quando eu ganhei uma coleção de livros do Monteiro Lobato, e eu aprendi a ler sozinha, porque eu queria muito saber o que estava escrito. E a minha mãe conta que quando ela percebeu, eu já estava lendo. E esse mundo mágico da contação de história, então, ele dentro de mim, eu tive na minha família, né? Eu tive o meu avô, e aí depois eu tive professoras maravilhosas, que eu guardo com muito amor e carinho, que também me contavam histórias na escola. E quando eu entrei na área da educação, eu era voluntária, né, em um CI,
contando histórias. Eu ia lá só para contar histórias. E aí, quando surgiram as primeiras formações mesmo, né, formações com certificação na área da contação de história, eu comecei a fazer e não parei mais. Então, a minha grande influência foi o meu avô e, com certeza, os professores que passaram na minha vida. Percebo que para você ser um contador de histórias, a primeira coisa é que você precisa amar. Amar tudo isso, esse universo do mundo mágico, do universo infantil, dos livros. Você precisa ler muito, você precisa estudar muito. Engana-se quem acha que para ser contador de histórias você precisa só ter o dom da palavra. É o começo, mas nós temos muitas técnicas, nós temos muitas coisas que podem ser desenvolvidas nas pessoas. E uma coisa que ajuda muito quando você está começando, são as técnicas teatrais, que inclusive eu e o Guga fizemos escola de teatro juntos, participamos de algumas peças juntos. Então foram coisas que acabaram agregando valor a esse meu ser e fazer, né, na contação de histórias. Acho muito importante, quando você vai contar a história, que você tenha um olhar voltado para tudo isso, que você observe as tuas crianças, que você olhe nos olhos, porque naquele momento eu estou ali contando histórias, mas eu não sou mais a Samantha. Eu sou a Prof. Sá que está ali, mas eu estou me emprestando, eu estou me doando para que aquela história aconteça. Eu estou emprestando o meu corpo, a minha voz, os meus gestos, para uma narrativa de outra pessoa, para uma narrativa que talvez seja uma história autoral, talvez seja um conto popular, ou de repente uma história que eu mesma criei, mas naquele momento eu estou me emprestando, eu estou me doando para que a história aconteça. E isso é muito importante que as pessoas entendam, que quando elas vão contar histórias, mais do que contar histórias, elas precisam se doar, porque é isso que vai criar conexão com os seus ouvintes, com as pessoas que estão te ouvindo. Você falou ali sobre técnicas, né, de contação de histórias. Existem várias, né? Quais que você usa, assim, no teu dia a dia? Das técnicas que eu mais uso é música, né? Eu insiro muito a música na contação de história. A questão do olhar. Nós precisamos ter um cuidado com isso, de olhar nos olhos das crianças e perceber se aquela história está sendo legal ou não. A questão da voz, então a dicção ela conta muito em qualquer área em que você vai usar a palavra. Você precisa ter uma boa dicção, você precisa ter um bom tom de voz, né? Você precisa saber elevar a voz, abaixar a voz, você precisa saber dar pausas, né? Isso faz parte da oratória. Então, um bom contador de histórias, ele precisa ter bem desenvolvida a sua oratória. Eu trabalho muito nas minhas formações de professores a questão do uso correto das palavras. Então, isso, eu vejo que quando você vai apresentar uma história para uma criança, principalmente, você precisa ter cuidado nas suas palavras, principalmente com gírias, principalmente com, né, palavrões, com palavras novas. Então, ter esse cuidado. E a questão do corpo, né, porque diferente do teatro, nós não somos expansivos. O contador de história, ele cria raízes no palco e ele narra a sua história. Quando você começa a encher de elementos, quando você começa a se fantasiar, você está teatralizando e não contando histórias. Que são duas práticas maravilhosas, porém, entre elas existe uma linha tênue que você precisa ter alguns cuidados. E são essas técnicas que eu trabalho muito nas minhas formações de contadores de histórias. E em relação, assim, tipo, para contar histórias, tem uma entrega, igual você falou, né? Você entrega teu corpo, tua voz, e às vezes, tipo, teve algum momento da vida que você estava em alguma fase ruim, assim, que você preferiu não contar, ou você tem alguma técnica que blinda teus sentimentos, assim, para se entregar totalmente à história? Quando eu trabalhei na biblioteca itinerante, no ônibus, eu contava a história todo dia, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, às vezes feriados também. E eu sempre tinha que estar bem para contar história, porque as turmas que entravam no ônibus, elas não tinham nada a ver com a minha vida e com o que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu? Não existe uma coisa assim, eu não tô legal hoje, não vou contar a história. Tinham crianças me esperando. E foi a partir desse amadurecimento emocional e dessa gestão emocional que eu aprendi a usar a contação de história como cura.
Então, toda vez que eu conto uma história, eu me curo. Toda vez que eu narro um conto, eu trabalho alguma coisa dentro de mim. E é muito incrível. Às vezes eu chego preparada para contar uma história e eu conto outra totalmente diferente. Porque eu estava precisando daquela história, ou talvez alguma criança que estava ali estava precisando daquela história. Então, essa questão de eu não estar bem e ter que contar uma história nunca me atrapalhou em nada, porque as histórias me curam. As histórias, muitas vezes, elas foram o bálsamo para alguma coisa ruim que eu estava passando. Uma última peça de teatro que eu fiz, assim, enquanto no grupo Ser ou Não Ser, a gente fez um trabalho de contar a história de curitibanos. Só que, claro, como era um teatro, a gente usou elementos, né, do teatro, que foi os bonecos. E foi muito legal, assim, envolver, né? Às vezes até eu tinha um boneco que às vezes era só uma cabeça e uma camiseta, sabe? E fazia ali um personagem que era um senhor e tal, contando uma história. Mas eu queria saber, assim, se você usa de alguns elementos, assim, como tu trabalha com o público infantil, se você usa algum elemento, algum fantoche, algum boneco, porque eu vejo assim, cara, a contação de história, ela desenvolve muito mais a questão da imaginação, né? E é uma coisa muito legal, porque como você instiga a imaginação, então cada um constrói aquilo que está passando na tela mental dentro de cada um, né? Então cada criança vai ter aquela história da forma dela, porque de acordo com a realidade dela, de forma como ela conhece o mundo, como ela está aprendendo o mundo. Então isso é muito pessoal para cada um, né? Isso que é o máximo da contação de história. Mas você no teu trabalho, no teu dia a dia, você usa às vezes de algum elemento, de algum boneco, algum cenário, alguma coisa? Então, eu já fui a contadora de histórias que quando ia contar a história levava 3 malas, 2 caixas e mais uma sacola. E aí, imagina, eu conto história desde 2011. Com o passar do tempo, eu fui me desfazendo dessas coisas, né? E percebendo que a minha narrativa, ela fluía da mesma forma. O que acontece? Eu uso materiais, eu uso elementos específicos para a história. Mas eu não uso muita coisa, muito aparato, porque senão eu vou teatralizar. E o meu objetivo não é teatralizar, meu objetivo é contar histórias. Então, sim, uso fantoche, né? Mas aí, quando eu uso fantoche, eu uso um só, eu converso com ele tem uma função. Eu uso imagens, então eu vou contando histórias e vou tirando imagens. Eu uso tecidos, vou contando histórias e vou pondo tecidos. Eu uso instrumentos sonoros. Então, eu uso poucas coisas. O contador de histórias, né, a gente comenta que ele precisa ser neutro, porque senão a gente vai chamar mais a atenção do que a história. Então, por isso que geralmente nas minhas contações, nos meus vídeos, eu estou de preto. Geralmente, nos vídeos e tudo que eu faço, eu estou com uma cor de camiseta mais neutra, porque eu preciso que eles prestem atenção no meu olhar, na minha voz, no meu corpo, e não em todos os aparatos que eu tenho. Mas, né, é claro que isso foi um processo, porque eu achava que não tinha como contar histórias sem nada. E hoje eu sou a pessoa que ama contar histórias sem nada. Eu tô fazendo um trabalho em Frei Rogério, né, eu e o Luiz, pela nossa empresa de treinamentos, e aí ele falou assim, hoje você vai contar a história. Eu falei, sim, vou contar histórias. Daí ele me olhou entrando no carro, não falou nada, mas eu não levei nada, absolutamente nada. Aí chegou lá na hora de eu contar a história, ele falou assim, você tem certeza que você vai contar a história? Eu falei, sim, tenho certeza. Ele falou, mas você não trouxe nada? Aí eu falei, senta e observa. E aí, o Luiz nunca tinha me visto contar a história, né? E aí ele falou assim, então vai, né, doida? Vamos ver o que vai acontecer aí. E menino, eu comecei a contar uma história que deu quase meia hora, que é um conto popular que já tá no meu repertório há algum tempo, então eu consigo brincar com essa história. E eu fiquei todo esse tempo apenas na narrativa, contando histórias. Então, sim, né, não é errado contar história com materiais, não é errado você usar elementos, mas eu, Samantha, hoje vejo que pra mim, menos é mais. Eu lembro quando eu fazia o magistério,
Acho que foi em 2 estágios que eu fiz. Um no CI do Bom Jesus e outro CI, acho que era o Norma Bernec. Eu participei 2 vezes da biblioteca ambulante. Eu lembro que as crianças saíam, cara, estática de lá. Elas gostavam de comentar sobre as histórias que eram contadas na biblioteca e, nossa, era muito bom. Muito legal mesmo. Participei 2 vezes só. Isso marca muito a vida da criança, né? Nossa, cara, você tem noção. Porque elas saíam de lá, como é que pode ser? Comentando entre elas coisas que aconteciam até mesmo na casa delas, assim, que tinham correlação com a história. Era bem legal isso. Quando eu trabalhava no ônibus, eu atendia mensalmente 4.000 pessoas. Mensais passavam no ônibus. Era uma entrega grande, né? Tinha que ter um preparo. Uhum. Você tem algum preparo, assim, pra corda vocal? Alguma coisa, assim, pra contar? Porque fala bastante, né? Tenho. Inclusive, eu fazia acompanhamento com fono naquela época, né? Porque, frequentemente, eu acabava perdendo a voz. Então, eu fazia, assim, 15 dias intensos de contação de história e aí eu ficava uma semana sem voz. E aí, ela me passou alguns exercícios, comecei a consumir alguns alimentos antes de contar a história, comecei a evitar leite, porque ele gruda nas cordas vocais, fazer exercícios de aquecimento. Mas ainda assim, quando eu falo bastante, eu acabo sentindo um pouco mais de dor na garganta, que nem ontem. Eu gravei 3 horas de aula, né? Vídeo aula para o meu curso. E aí eu pensei, meu Deus, amanhã eu não vou conseguir dar entrevista para os meninos. Eu preciso cuidar da minha voz. Aí eu bebi bastante água, comi maçã. Então, a gente precisa ter cuidado, sim. Inclusive vocês que estão falando bastante, porque calo nas cordas vocais, ele é assim, ó, super fácil para acontecer. Qual que foi a ideia inicial para ser criada a biblioteca itinerante? Quando eu comecei a trabalhar com contação de histórias, nós tínhamos uma Kombi. Essa Kombi levava eu e a Prof. Fran, que trabalhava comigo na época, para as escolas para contar histórias. E aí, só que tinha algumas escolas que a gente não conseguia ter um espaço adequado para contar essa história. Que na época, nem todas as escolas tinham biblioteca. E aí foi onde surgiu a ideia de transformar um ônibus que estava sendo dado baixa dele, do transporte escolar, e adaptar ele para uma biblioteca. Então, ele surgiu mesmo da necessidade, né, de atender os alunos e ter um espaço para atender essas crianças. Eu acho muito inteligente essa ideia de biblioteca itinerante, porque as escolas não precisam necessariamente, assim, em cada escola ter uma biblioteca, né? Pode ter um espaço só e dividir para várias escolas, né? Uhum. O que acontecia é que muitas vezes eu não conseguia voltar com tanta frequência para as escolas. Porque como o ônibus, ele era um ônibus da prefeitura, né? Então ele era um ônibus do município. Porém, nós entendíamos que todas as pessoas do município deveriam receber essa visita. Então eu atendia a PAI, eu atendia o asilo, eu atendia a CRAV, eu atendia as escolas estaduais, atendia a eventos. Então acabava que eu não conseguia voltar com tanta frequência para as escolas. Mas toda vez que voltava era uma festa. O que a contação de história pode trazer para a vida de uma criança? E quais são as reações, assim, das crianças quando elas escutam as tuas histórias? A contação de histórias, né, mais do que desenvolver e auxiliar no processo do hábito leitor, ela auxilia na questão neurológica da criança, na questão de sentimentos da criança e principalmente na interação dessa criança. Então, hoje nós usamos a contação de histórias desde a vida intrauterina até a vida adulta. Então, a contação de histórias, ela não tem uma idade certa para começar, uma idade certa para terminar. Ela serve para todas as idades, inclusive para o bebê que está ali em formação. Então, a contação de história, ela auxilia as crianças a resolverem conflitos interiores. De repente, a criança passou por uma morte, a criança passou perdeu alguém da sua família. Agora, nesse momento, né, que nós estamos retornando para as escolas com as crianças, a contação de história, ela está sendo um auxílio nesse processo de acalanto, né, de receber com amor.
E também ela auxilia na questão de maturação mesmo, da criança que está lá no seu processo de formação, ela pensar que naquela história ela pode ser o herói, ela pode ser a princesa, ela pode ser o dragão, ela pode se transformar no que ela quiser. E, consequentemente, a criança lá dentro dela, ela vai pensar assim, poxa, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso me transformar no que eu quiser. Eu já contei histórias numa determinada turma, mas eu não sabia que o menino tinha acabado de perder a mãe. E essa história era a história de uma nuvenzinha triste. E esse menino só chorava, ele não comunicava pra ninguém nada. E a nuvenzinha triste, no final daquela história, ela descobre pra que ela serve, né? Que ela serve pra ser o choro do céu, e a partir daí ela é uma nuvenzinha feliz. E aí ele falou assim, daí terminou a história, ele chorou na história, continuei a minha história, né? Deixei ele viver aquele momento dele. E aí, no final da história, eu esperei para ver se ele queria falar comigo, porque essas interrupções, elas precisam ser cuidadosas para que a gente não invada o espaço daquela criança, daquele aluno, adolescente. E aí, no momento que ele veio falar comigo, ele disse assim, prof, hoje eu sou uma nuvenzinha triste, porque eu perdi a minha mãe, então eu não sei para que eu sirvo. Você acha que um dia eu vou descobrir para que eu sirvo e eu vou ser feliz? E aí eu falei, vai, meu amor, isso que você tá passando hoje é um processo, mas você é forte e corajoso, isso vai passar. E assim como tem a nuvenzinha que tá lá no céu, você tem a sua mãe que tá cuidando de você agora. Então, sim, você vai ser muito, muito feliz. E pronto, acabou o papo ali, sem mais delongas, sem mais explicações, porque eu já dei a resposta que ele queria. E aí ele parou de chorar, voltou a brincar com as outras crianças, e eu pensei assim, meu Deus, a importância que é essa história, todas, né, qualquer outra história na vida das crianças. Porque eu não consigo mensurar o meu trabalho como contadora de histórias, porque eu não sei o que veio depois. Eu chego, eu conto histórias e eu vou embora. Então eu não consigo acompanhar o que aquela sementinha que eu plantei vai me trazer de fruto, de flor, eu não consigo. Mas eu sei que ela é uma sementinha que está sendo muito bem regada, muito bem cultivada, e que sim, ela vai dar bons frutos. O que eu vou colher? Essas histórias delicadas de criança, assim, cara, pelo menos pra mim, quando fazia o magistério, era bem delicado lidar, porque às vezes elas te colocavam numa posição assim que você não tem uma resposta. Uma certa ocasião, um aluninho meu lá do CI, eu contei uma história pra ele de um cãozinho, né, que era corajoso, e daí tem um momento da história que o cãozinho, ele apaga um incêndio, assim, né, pra demonstrar que ele era corajoso e fazia boas coisas. E tá, terminou a história, o garotinho chegou pra mim e falou assim, prof, se eu tivesse um cachorrinho desse, será que a minha casa não teria pegado fogo? Eu fiquei sem resposta. Eu falei, talvez sim. Porque nossa, me pegou bem de surpresa. Então, cara, dependendo da história, assim... Pega em cheio as crianças. Pode... Uhum. Cara, é que a gente cresce e essas histórias marcam, né? A gente cresce, fica adulto, tem filhos, mas sempre vai ter uma lembrança de uma história que ouviu na escola, então isso aí carrega, principalmente quando ela vem de encontro a um fato que aconteceu, né? Igual você falou ali da nuvenzinha triste que perdeu a mãe e tal, o Gabi também falou do cachorrinho ali. Então isso aí é um fato que a criança vai levar pra vida inteira, né? Como é importante, né? Samantha, quais as barreiras encontradas na contação de história diante das diversidades de cada aluno? Eu vejo que a gente enfrenta um pouco mais de dificuldade com adolescentes, porque eles são mais resistentes. Porém, crianças pequenas, elas dificilmente vão criar barreiras ou dificultar a tua contação de histórias, porque aquele momento é um momento tão mágico e de tanta entrega, que se ele for feito da forma correta, utilizando as técnicas necessárias, não tem como dar errado. Inclusive, né, eu trabalhei muito tempo na PAI também, contando histórias, e eu nunca tive dificuldade para contar histórias para as crianças com alguma necessidade
especial ou com alguma limitação. Então, todos os públicos que eu tive até hoje ouviram histórias, inclusive os adolescentes que se mostram mais resistentes. Porque eu ia lá uma vez, eu ia lá 2, eu ia lá 3, na quarta eles já estavam pedindo para eu voltar. Então, essa resistência na contação de histórias, ela vai depender muito da técnica que você usa. Se você está preparado, se você estudou aquela história, se a história foi bem escolhida, se ela está adequada com a faixa etária, se ela está adequada com o momento, se você está num lugar apropriado, se você tem um tom de voz apropriado. Então, vai do teu domínio, né? Eu acredito muito nisso. Se eu tivesse que te dizer, olha, teve alguma vez que eu não pude contar a história, não teria. Porque todas as vezes eu consegui contar. Claro que a gente enfrenta, às vezes, uma sirene que tocou no meio da escola, ou você está contando história e derruba tudo, e aí cabe a você improvisar e continuar contando. Então, por isso que eu falo muito que para ser contador de histórias você precisa estudar, você precisa estar com as técnicas bem desenvolvidas para que você cative aquele público. Talvez, teve uma vez que quando eu fui contar a história no aniversário, uma monitora ligou os brinquedos infláveis no final da história. Mas assim, eu já estava quase terminando a minha narrativa, toda emocionada, e aquele barulho de brinquedo inflável e as crianças... Mas assim, ainda consegui dar um finalzinho para a história e eles saíram ferver. Mas barreiras, quando a gente estuda as técnicas e aplica, você consegue contornar elas. Samantha, você provavelmente, tem tanto histórias que você usa contado de memória ou também, não sei se você usa algum livro. Eu gosto bastante de usar a história autoral, né? Claro que sempre fazendo referência ao autor, mesmo que seja reconto, porque foi escrito por alguém e eu tenho a obrigação de dar nome a essa obra. Mas eu curto muito, amo de paixão contar conto popular, contar causos, contar histórias que é de domínio público, porque ela me dá uma flexibilidade maior do que história autoral. Mas acho importante contar histórias, né, fazendo referência ao autor e principalmente histórias com o suporte livro, para que as nossas crianças também, né, os nossos alunos, eles aprendam a valorizar o livro infantil. E para desenvolver o hábito leitor, eu preciso usar algumas dessas técnicas também. Então hoje, conto todos os tipos de histórias, mas a que mais ganha meu coração é o conto popular. E você tem observado que as crianças aderem mais à leitura, a buscar os livros depois que escuta as tuas histórias? E assim, é um processo. Porque para você desenvolver o hábito leitor, não é só você contar a história. Você precisa dar o livro para o aluno manipular, você precisa ensinar ele a folhear, você precisa ensinar ele a não morder, não rasgar, não chutar, não jogar. E isso é um trabalho formiguinha. Então hoje, né, os meus alunos que já estão comigo há 2 anos, eles já são muito críticos. Então, eu não posso levar qualquer livro, qualquer literatura, porque eles não vão gostar. E, inclusive, que eles tem alguns professores que falam, os alunos da Samantha são muito chatos, porque eles são muito enjoados. Mas é que eu desenvolvo neles isso. Eu faço eles não aceitarem qualquer livro, qualquer história de qualquer maneira. E quando eles vão folhear o livro, eles não querem qualquer livrinho, eles querem um livro bom. E é claro que hoje eu já posso dar para os meus alunos os livros bons, porque eu sei que eles vão ter muito mais zelo. Lá no começo eu apresentava aqueles livros de R$1, porque eles rasgavam, porque eles mordiam, porque... Entende? Então, é um processo nesse desenvolver o hábito leitor, é um processo. Só que assim, a gente precisa começar na educação infantil para que lá no ensino médio, para que lá na faculdade, as pessoas não sofram por não ter o hábito de ler, por não ter o hábito da leitura, por não ter estratégias desenvolvidas. Então hoje, quando eu vou ler um livro, Samantha, eu não leio o livro na íntegra. Raramente, muito difícil, porque eu uso estratégia de leitura. Eu vou pulando parágrafos, eu vou pegando palavras-chave, eu já sei o que tem naquela página. Então, mas isso é um processo, isso alguém me ensinou, isso, né, eu tive esse desenvolvimento, e eu percebo que isso
faz muita diferença para os nossos jovens. E a gente começa lá na educação infantil. Olha só, você acabou de citar a leitura panorâmica. Eu usei muito quando fiz meu mestrado, que tinha que ler muita coisa e, cara, não dava de ler na íntegra tudo. Então só corri o olho, esse parágrafo trata disso, não me interessa. Realmente a gente acaba desenvolvendo, né? Quando não sabia que você usava isso para contação de história e também lá para questão mais infantil. Uso, muito. Samantha, eu vou te fazer uma pergunta meio... que é mais relacionada para mim, né? Durante a sua contação de história, como que você lida com alunos que perdem o foco muito rápido? Esse tem a ver com você mesmo. Essa tem a ver comigo. É que eu sou uma pessoa assim que eu não consigo ler por muito tempo porque eu perco o foco muito rápido e também não consigo prestar atenção em alguma coisa por muito tempo, sabe? Queria saber como você lida com alunos assim. Você tem déficit de atenção? Não, é só perca de foco mesmo. Talvez investiga aí, que talvez seja um déficit de atenção aí. É possível. A professora falando aqui. O pessoal que tá acostumado já. Mas vamos dar um diagnóstico no próximo podcast. O que acontece? Eu uso muito a técnica do olhar. Eu olho nos olhos da criança que não está me olhando. E você já experimentou ficar olhando bastante tempo nos olhos de alguém? É como se você se despisse e não tivesse mais nada, aquilo que parece que aquela pessoa entra na sua alma. E eu faço isso. Uma vez eu estava contando história em cima de uma mesa do refeitório, deveria ter umas 300 crianças numa escola, e aí não tinha palco, me colocaram em cima da mesa do refeitório. Lá vai eu com esse meu 1,5 metro de pura altura, uma altura maravilhosa, assim, super de presença. Cheguei lá, subi naquela mesa, sem microfone. Bah, caramba, né? Sem microfone, beleza, ok, vamos lá no gogó, fé no pai. E aí eu comecei a contar a história. Com 10 minutos que eu contei história, tipo 5, 6 minutos na música, tocando pandeiro, cantando e tal, já não se ouvia muita coisa, já se ouvia só eu. E aí eu comecei gritando, falando bem alto, e fui modulando a minha voz, e fui diminuindo. Tinha um menino na minha frente que tava chutando a mesa, então eu contava a história, tuf. Eu contava a história, tuf. Eu contava a história, tuf. E aquele menino chutando. No meio, né, no decorrer da história, eu fui me abaixando, e eu fui olhando para aquele menino, e eu fui contando história, e eu fui olhando, e eu fui contando história, e ele parou. Então, se você vê nós olhando assim pro Gabi, não fique preocupada. E aí eu olhei para ele e fiz assim. E aí eu continuei a minha história. Que legal. Então, Gabi. Então o olhar ele funciona super. Eu ia comentar uma pro Gabi. Experimenta você ler a história, o livro em voz alta. Aí você vai prestar atenção em você mesmo. Ou vai dispersar de você mesmo. Tá aí o teste. Talvez um experimento interessante para fazer. Entendi. Aí, quando eu vou ler, tipo, ou a história tem que ser muito boa, que me chame a atenção, ou eu tenho que estar muito na vontade de ler. Que, olha, cara, é difícil. Às vezes eu começo a ler, opa, um bicho passou ali. Tá ligado? Até só uma coisa eu queria falar ali, que você falou que você gosta mais do folclore, né? Nossa, assim, a história mais da nossa tradição aqui. Tem uma série da Netflix, que é Cidade Invisível, né, Pi? Chegou a ver já? Já, eu vi alguns capítulos. Mas, na verdade, eu tenho, assim como ele tem dificuldade para ler e se concentrar, eu tenho dificuldade com filmes, porque eu durmo. Então, eu já assisti várias vezes o começo, assim, já tentei e vi que trata do folclore e tal, mas eu não consegui assistir ela ainda. Então, é um defeito meu, assim, porque eu tô trabalhando tanto e eu tô fazendo tanta coisa, que eu trabalho 16 horas por dia, que quando eu deito pra fazer alguma coisa, eu durmo.
Tá, então vou continuar aqui o roteiro, desfocamos Pode um ir. pouco. Legal, tá focado agora? Tá focado. 100%, foi. Show de bola. Esse ano que passou e esse ano provavelmente que a gente tá vivendo é um ano atípico, né, por causa da pandemia. O professor foi o mais afetado, digamos assim, para desenvolver o seu trabalho, que você precisava de ter as crianças ali para você contar a tua história, ver a reação delas e até por desenvolver você dar aula para crianças também, né? E como que foi se reinventar nesse ano de pandemia? Muita terapia. Muito reiki, muita fé de que as coisas iam dar certo. Mas brincadeiras à parte, né? Eu não senti tanta dificuldade na parte de trabalho em home office, porque eu já gravava vídeos, eu já tinha ring, eu já tinha microfone, então eu já tinha todo um suporte, porque eu já estava fazendo esse trabalho. Porém, eu tive amigas, né, colegas de profissão, que chegaram a um nível de estresse tão alto que tiveram que consultar com psiquiatra, tiveram que ser medicadas, né? Então, eu vejo que a pandemia, ela teve dois extremos na área da educação. Os professores que conseguiram tirar de letra com maestria e os professores que adoeceram emocionalmente. Então, isso é muito preocupante, porque nós não tivemos um tempo para pensar, um tempo para tentar gerir essas emoções, e nós já estamos novamente em sala de aula. Foi extremamente delicado, nós tivemos que nos reinventar da noite para o dia. Muitos professores não tinham suporte para gravar vídeos, tiveram que literalmente fazer empréstimos e financiamentos, e isso eu falo porque eu vi isso acontecer, né, de profissionais que tiveram que investir em celular, tiveram que comprar computador, tiveram que comprometer a sua renda para poder continuar atendendo os alunos. E isso foi muito desumano, né? Essa desvalorização que aconteceu com o profissional da educação foi desumano. Eu passei por um período de me adaptar na nova rotina, né? Então, na mesma época eu já estava na vibe de estudar, eu tinha recém-chegado de São Paulo, que eu estava fazendo um curso lá, então eu já estava bem na vibe de empreender, gravar vídeo, editar vídeo, então foi fácil para mim esse processo. Claro que é difícil você contar a história olhando só para a câmera. Agora, por exemplo, eu tenho um post-it colado aqui porque eu tenho dificuldade de olhar para a câmera. Mas isso são macetes que a gente vai descobrindo com o tempo. O que eu percebo? Que nós deveríamos ter pensado mais na gestão da emoção dos nossos alunos e dos nossos profissionais. Porque nós estamos voltando para a sala de aula esgotados. Muitos profissionais estão mais cansados do que antes, porque agora o estresse ele está sendo o dobro, né, pelos protocolos que a gente precisa cumprir, seguir e que a gente não está conseguindo. Então, eu vejo que existe uma linha tênue assim, entre querer voltar a trabalhar, amar os alunos e estar com medo extremo de tudo que está acontecendo. Então, não sei se eu sanei a sua dúvida, né? Mas foi um momento conturbado, sim. Foi difícil, sim. Mas eu vejo que os professores, eles acabaram trabalhando com muita maestria. Até eu vi um post teu que volta às aulas expectativa versus realidade, né? Tipo, não teve um plano bem executado, tanto quanto parou, quanto agora de voltar, né? Nós temos o PLAN-CON, né? Que é o Plano de Contingência Nacional. E aí foi elaborado o estadual e foi elaborado o municipal. Então, nós temos um plano de contingência próprio. Porém, nós trabalhamos com seres humanos, nós trabalhamos com crianças que choram, que te tocam, que tiram a máscara, que querem te abraçar, que abraçam um amigo, que trocam de garrafa de água com um amigo. Então, nós estamos encontrando essas dificuldades, né, de poder conseguir manter todos os protocolos. O protocolo foi feito pela vigilância sanitária, pelos órgãos de saúde e por alguns representantes da área da educação. Então, é muito lindo, muito maravilhoso para quem trabalha na vigilância sanitária e na saúde, porém, para quem trabalha na educação é extremamente delicado. O meu aluno chora, o meu aluno vomita, o meu aluno pede colo e eu não sei dizer não. Eu não vou deixar o meu aluno chorando sem pegar ele no colo. Eu não consigo. Então, quando a gente
vai para a sala de aula, a gente percebe que esses protocolos, a gente não consegue executar 100%. Infelizmente, não tem como. E aí, agora a gente já tem professores morrendo, né? Nós já temos professores no Brasil inteiro que, infelizmente, estão perdendo a vida, né? Não, até só mais uma coisa, eles estão com uma moção assim, nacional para o professor entrar nessa primeira leva de vacinação, né? Acho que seria extremamente importante até para a segurança dos pais e principalmente dos professores, né, que tem família e tal. E agora, queira ou não queira, os professores são grupo de frente, são linha de frente também, né? Porque nós estamos tendo contato com 200, 300 pessoas por dia, né? Então, porque, né, reunindo todos os grupos familiares, todos os alunos, todos os funcionários, famílias dos funcionários, nossas famílias, né? Dá mais de 300 pessoas por dia, que a gente acaba tendo contato indiretamente, né? Então, acho importante isso. Como o treinamento, o método Tear dos Contos ajuda na formação de professores? Dentro do meu curso, do meu treinamento, eu trabalho todas as técnicas necessárias para contar história de uma forma eficaz. Trabalho com 10 passos para descomplicar a contação de histórias e para que, com isso, no final do curso, você já saia contando histórias. Então, muitas pessoas que ainda não contavam histórias, a partir dos meus treinamentos, se descobriram contadores, trabalharam isso nelas e conseguiram contar histórias. Então, o método Tear de Contos, ele consiste nas práticas que eu executo, nas práticas que eu já apliquei e que funcionam. Então, coisas que eu já venho estudando ao longo desses anos. Tem um embasamento bibliográfico, né? Além do meu embasamento na prática. Então, com isso, eu faço os meus treinamentos. Eu treino as pessoas a partir das vivências que eu tive, dos estudos dos estudos que eu colhi, né, das pessoas que eu participei de cursos e formações ao longo de toda essa minha caminhada. Então, o profissional que hoje participa de um treinamento do Tear de Contos, ele sai capacitado e apto a contar histórias em qualquer área, seja ela educacional ou empresarial com o storytelling. Você faz treinamento estadual? Eu faço Brasil, faço a nível de Brasil. Agora estou atendendo um município lá do Ceará, com assessoria educacional na parte de educação e na parte de contação de histórias também. Produto curitibanense para o mundo. Uhum. Além de contação de história, você também trabalha com recriação em eventos. Poderia nos falar mais sobre essas experiências? Então, a recriação em eventos, ela surgiu depois que eu já estava trabalhando com contação de histórias. Porque eu comecei a ser chamada nos eventos para contar histórias. E o engraçado que não era só aniversário, já contei história em casamento, já contei história em formatura, só não contei em velório ainda. Mas se me chamarem, tamo aí, fazer uma mensagem, assim, ó, top, uma contação de história narrando a vida da pessoa, tamo aí. E aí eu comecei a contar a história nos eventos e eles falavam assim, brinca com as crianças, quem sabe se você aprender a pintar e tal. E aí eu comecei a estudar mais sobre pintura facial, fiz cursos, né, em São Paulo. O curso que eu fiz em São Paulo foi de pintura facial. Então comecei a investir nessa área e comecei a ampliar esse meu atendimento de recriação. Então hoje eu faço oficina de slime, oficina de massinha caseira, eu atendo festa particular, eu atendo eventos maiores, atendo prefeituras. Então eu não faço só a contação de história, eu faço brincadeira, faço oficinas, faço pintura facial, faço mágica, faço de tudo um pouquinho. Mágica é legal. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, né? Eu, assim, intuitivamente, sem muito estudo, eu gosto muito da parte da mímica, né? Uhum. E daí eu lembro que eu comecei a ganhar uma grana, porque eu precisava de grana, e comecei a fazer umas recriação aí em festa de aniversário. E aí eu lembro que, tipo, como eu não falava, eu tinha que usar alguns artifícios para chamar atenção, então era mágica. Então também tive que estudar um pouquinho sobre mágica. Mas foi bem legal, assim, trabalhar com as crianças, né, e ter esse período desse contato. Até teve umas festas, assim, infantis que o pessoal pediu até pra
adaptar uma peça teatral da Fantástica Fábrica de Chocolate. Então eu me vestia lá de Willy Wonka e daí fazia todas umas coisas. E depois eu entrava com o meu personagem no final fazendo mágica, enfim. Então, mas é bem legal, né? Esse contato com criança. Eu gosto muito de trabalho dessa forma. Eu acho que faz com que a gente volte a ser criança, né? Ou melhor, a gente tem a nossa criança interior, só que faz com que a gente... né? Porque a criança tá ali para brincar, para se divertir, para se entregar, né? Para brincadeira. E às vezes o adulto ele tem muito essa barra, né? De ficar nas suas máscaras e não se entregar, né? Para os processos de cada um. Eu acho que isso é uma experiência, né? Eu tive lá quando comecei a fazer teatro. E eu acho que sim, é um negócio que te traz muito para você ser mais livre, né? Para você expressar o que você pensa, o que você sente. Às vezes até só quer brincar, só quer se divertir. E tem muita gente que se trava, né? Então é realmente um ganho pessoal muito bom estar em contato com as crianças. E nessas recreações, muitas vezes a gente vai lá para ensinar a criança a brincar, para ensinar a criança a pular corda, para ensinar a criança o mata-mata, a queimada, o bicho, pega-pega. Então são coisas que eu faço na recreação que são simples, que é coisa que eu fazia muito na minha infância e que muitas vezes as crianças nem conhecem. Vão conhecer a partir daquele dia na recreação. Então a recreação, ela, na minha vida, ela surgiu a partir da necessidade financeira da época e também da necessidade da região, que daí não tinha, né? Então eu viajo, né? Na verdade, a região atendendo com esses trabalhos. Não, é bem interessante isso que você comentou agora. A gente outro dia estava conversando, né, entre nós aí nos making off, sobre as brincadeiras do passado que a gente desenvolvia e fazia aquelas brincadeiras de as queimadas, né, que era muito legal, o bicho esconde, bicho pega, ou também aquele jogo bets, é o famoso jogo de bets, de taco, enfim, não sei como é que o pessoal Não, aqui enfim, é Curitibanos é cada bets, região cara. do Brasil vai conhecer por um nome, né, chamado de bets. E é uma coisa que, tipo, eu acho que assim, as crianças de hoje em dia, e como a criança de hoje em dia tá muito, assim, muito imersa nesse mundo tecnológico, dos celulares, dos jogos, do mundo virtual, né, e agora com essa pandemia também, tudo tem que ser virtual, e é muito cômodo, né, pros pais ou para as crianças largarem um videogame na mão. Eles já estão imersos a isso, então eles já estão sedentos por esses brinquedos, né? Por esses brinquedos assim. E acaba que não tem mais aquilo que a nossa infância teve, né? Nossa, quanta brincadeira a gente fazia, né, cara? Tipo, e eram coisas criativas. Eu lembro de fazer casinha na árvore, de fazer telefone com fio. Pegava aquele copinho de iogurte, fazia um furinho, colocava um caninho, uma linha de lã ali, né, e fazia, sei lá, uns 10, 20 metros, conversava com... Nossa, coisas assim, ó, que tipo, se você falar hoje e mostrar pra uma criança, eles acham que é mágica, porque era coisa brincadeira que a gente tinha na época, né? Então é bem interessante isso de comentar o quanto que as crianças de hoje em dia não... É importante, né, através da contação de história, através dessas experiências com recreação, passar esse um pouco, né? Que hoje, se acabar a luz, te garanto, se acabar a luz, muita criança vai chorar porque não tem o que brincar. E eu lembro que quando era na minha época assim, eu vivi um bom tempo à luz de vela, né? Então assim, quando faltava a luz ou quando tava no escuro, daí que dava de fazer muitas outras brincadeiras, né? Várias brincadeiras com brincar no escuro, enfim, brincar de bicho pega ou se esconder. No escuro era muito mais divertido. 2 pontos, Guga. Um, como você é velho, né? Do tempo da vela só, né, cara? E outro é que as crianças, elas acabam passando a nossa percepção de tempo em relação ao que a gente produz no dia. Eu vejo isso porque, às vezes, meu dia chega ao final e eu não fiz nada e ele passou voando. E a culpa mesmo, geralmente, é de você estar na frente de uma tela que o tempo passa voando. Então, a gente chega nos 18, como a gente fala, é um tempo. Passa os 18, a gente chega a 30 e poucos, e a vida vai voando porque você já está imerso em outras coisas. E o que está acontecendo é que antigamente a gente tinha esse tempo, igual você falou, de brincadeiras, de passar o tempo na rua, você viu o dia passar, o sol caminhando assim em cima de você e você aproveitando cada segundo. Hoje eu vejo pelos meus filhos, eles ficam no celular, você fala, já faz 4 horas que vocês estão no celular. Eles, não, pai, eu peguei agora.
Então a infância deles está sendo como se fosse a nossa fase adulta, tá voando, né? Eles estão deixando passar, e cabe a nós a tentar resgatar essa parte de brincar, de aproveitar, porque daqui a pouco eles vão ter os problemas como nós temos, e não aproveitaram a infância, né? Então é uma coisa assim, é um problema crônico de toda a sociedade, tudo que essa parte, essa nossa globalização, ela pede muito resultado. Para você estar no mercado competitivo, você acaba deixando a criança de lado para você dedicar e ser competitivo na tua carreira, né? E essa parte de contação de história, de recreação é muito importante. Até a Samantha falou que os pais falaram, vai brincar com os alunos, estão terceirizando. É até tão legal quando tem alguma outra pessoa que faz o papel do pai ali de estar brincando, de fazer a criança sair de frente da tela mesmo, né? Então, acho que cabe a nós, cada um, tentar fazer a parte de trazer as crianças de volta para a criança, né? Exatamente. Samantha, você comentou, né, que usa artifícios musicais, né, instrumentos, enfim, mas né, e na tua contação de história, né, na forma que você desenvolve o teu trabalho. Por que você acha que é importante introduzir a musicalização para as crianças? Hoje, eu não vejo como não apresentar a música para crianças desde pequenas, uma vez que lá na barriga da mãe eles já têm contato com esses sons diferentes. Então, nós hoje, na área da educação, todos nós profissionais, nós utilizamos, né, essa música, nós utilizamos todos esses aparatos musicais para auxiliar no processo de desenvolvimento da criança. Então, a musicalização, além de ela auxiliar no desenvolvimento geral da criança, ela auxilia principalmente na questão da socialização, porque às vezes crianças que têm dificuldade de se comunicar, elas usam a música para se expressar. Eu não sei tocar instrumentos, o único instrumentos, né, além de percussivos, eu só sei tocar coisas de percussão. Então, pandeiro, cachixi, né, triângulo, eu uso esses instrumentos. Mas, mesmo assim, eu apresento para os meus alunos porque eles precisam conhecer. E mais que isso, eu sou o tipo da professora que leva todo o gênero musical para os alunos. Eles fazem atividade ouvindo rock, aí no outro dia eles fazem ouvindo música clássica, outro dia eu coloco um pagodinho, outro dia eu coloco aquele funk de criança, que tem as criancinhas, assim, que tem o funk do pão de queijo e tal, que não tem nenhuma palavra que a criança não possa ouvir. No outro dia eu apresentei jazz, no outro dia Então eu tenho as playlists no meu celular já para as crianças ouvirem, para já desenvolver nela esse gosto musical. E como é engraçado a arte, né, no geral, né? Você pega pessoas que são extremamente tímidas, e quando desenvolvem alguma, ou canto, ou até tem vários caras de stand-up, que você olha ali, ele fazendo o pessoal rir, mas a hora que ele sai do palco, ele é uma pessoa totalmente introvertida, uma pessoa totalmente tímida, né? Como é que pode a arte instigar isso nas pessoas, né? De se entregar e ser totalmente diferente do que é no dia a dia, né? E o que acontece? Na contação de histórias, a música, ela tem o poder de resgatar esses ouvintes. Às vezes a criança tá lá meio distraída, tá começando a perder o foco, você canta, toca um instrumento, pam, automaticamente a criança te olhou. E aí, eu gosto muito de colocar as musiquinhas no meio das histórias justamente por isso, para as crianças menores, para eu conseguir ter um tempo de concentração, de atenção delas maior. E é bom essa reeducação musical, principalmente nas séries iniciais, porque, cara, eu vi coisa naquele magistério. Teve um dia que eu cheguei na aula e dei bom dia para todo mundo, né? Abracei os alunos que sempre vinham me abraçar. Aí a gente foi pro refeitório no primeiro horário ali do café. E eu cheguei lá, o garotinho cantando um funk mais pesado, assim, pra todo mundo e dando risada. Aí eu falei pra ele assim, tá, mas quem que te ensinou a cantar essa música? Ele falou, meu pai. Eu falei, meu Deus, cara. Aí, durante aquela semana, eu comecei a levar músicas que, digamos assim, ela era leve e reeducando aquele aluno, porque eles vêm de muitos casos de casa cantando umas músicas pesadas, cara. Eu juro por Deus.
E aí cabe a gente apresentar outros gêneros musicais, porque senão a criança nunca vai conhecer. E talvez ela nem saiba que ela gosta de rock ou de música clássica, porque ela nunca ouviu. Então os professores, né, não só os contadores de histórias, mas os professores em si, em suas práticas pedagógicas, precisam incluir a música e a musicalização. Aqui em casa a gente gosta de rock, né? E a gente sempre tenta levar eles pro lado do rock, né? E aí o meu irmão, quando eles vão lá pra casa da minha mãe, o meu irmão gosta de pagode, de funk. Aí o meu filho mais novo sempre volta cantando as músicas do meu irmão. Aí ele, de vez em quando, vem... Teve uma vez que ele veio cantando aquela música. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Nossa, sei. Ficou uma Aí semana o André cantando. sempre fala, não, vem cá, vamos fazer um detox musical aqui. Tomara que o Lucas escute esse podcast e saiba que ele é má influência pros sobrinhos dele. Não, eu ia fazer um comentário sobre... vou fazer. O comentário é o seguinte, quando a gente é criança, a gente só quer se divertir, brincar e pular, né? Enfim, fazer as coisas... enfim, algum elemento, alguma coisa que é divertida, que é dançar, uma batida, uma coisa... Isso envolve as crianças. Eu lembro que, pelo menos quando eu era criança, não sei, era da nossa geração toda aí, dos Mamonas. Os Mamonas, eles falavam muito palavrão. E só que, assim, o elemento que eles usavam, eles apareciam muito na TV, e eles usavam roupa infantil, né? Pra fazer os seus shows e suas apresentações. Aquilo chamou a atenção das crianças, né? Então, imagina, tipo, às vezes, né, eu fico pensando assim, coisas que a gente cantava ou coisa... Tá, era um rockzinho e tal, era mais pra tirar uma onda, mas hoje a gente entende, mas o que era o sabão cracrá, né? Vai explicar pra uma criança o que é aquilo, o que ele tá querendo dizer naquilo lá. Então, E a gente cantava e fazia, né? Outras coisas que apareciam, tipo, por isso que eu digo assim, realmente a gente precisa de bons educadores. E os pais, né, também precisam de uma boa referência cultural para trazer, né, esse resgate para uma criança ter uma visão diferenciada do mundo, né, de escolher um bom livro, de escolher uma boa música, um bom conteúdo para consumir. Porque eu lembro também que a gente, pelo menos na minha infância, não existia tanto funk, mas existia o tchan. Meu Deus, cara, a criançada dançando, né, tipo, coisas assim... hoje eu fico pensando assim, umas letras meio, sabe, coisa de adulto, né? E era uma coisa que tava ali, todo mundo achava super de boa. Outra coisa também que, por isso que eu digo, realmente tem que filtrar o que se vê na TV ou o que se vê hoje na internet, tá cheio de coisa disso, né? No YouTube, enfim, analisar um pouco mais essa questão do que... mas eu lembro que no domingo, o que a gente fazia quando era domingão, quando a gente era criança? Reunir todo mundo pra assistir a banheira do Gugu. Reunir todo mundo é massa, né? Então, assim... E todo mundo ficava ali torcendo, né, cara? E, tipo, a gente era criança. Eram uns programas, assim, tipo, que eu não sei se era pra criança. Mas, enfim, são coisas, assim, que a gente passou por várias coisas e a gente começou a ver essa mídia trazendo uma outra forma de cultura, né? Lá quando já era criança. Então, assim, e se perdeu aquelas brincadeiras, aquelas coisas do passado, mais conservava, né, as questões mais de brincadeiras tradicionais, ou enfim, outras coisas que para as crianças são, assim, faz desenvolver, né, faz aprender muitas coisas com brincadeiras e tal. Então é só um comentário para trazer, né, o quanto que a gente precisa dar atenção, né, porque as crianças elas vão ser o adulto da manhã, então o que elas vão ensinar para as crianças quando elas forem adultas? Guga, você falou ali, eu escuto bastante podcast, até você falou da banheira do Gugu, teve um que eu escutei essa semana que eu dei muita risada, que foi justamente o cara falando que ele era adolescente na época que tinha o Domingo Legal. Ele falou, reunia eu e meus amigos lá torcendo pra vazar um pedaço de uma calabresa ali, dar uma olhada num pedacinho da calabresa, assim, torcendo pra vazar alguma coisa, imagine tudo piazado assistindo aqueles programas que não tinha censura alguma, né? Você falou ali que você reunia a tua família inteira pra ver a banheira do Gugu, achei engraçado, porque... Não, as famílias se reuniam, sim, né? Não, sim, eu tô brincando, que era uma cultura da época da década de 90, né? Isso, e almoçar, e daí o que tinha pra fazer? Vamos assistir o que tá na TV. Não existia Netflix, não existia pegar vídeo, né? Fita de vídeo, né?
era uma coisa para poucos nessa época, né? Então era algo assim, enfim, coisas do passado, mas assim, pra gente entender um pouco esse contexto. Você chegou a comentar no início da entrevista que gravou até 3 horas de conteúdo para um curso online. Você poderia nos contar um pouco sobre esses cursos e como que ele vai ser disponibilizado? E para quem é, na verdade? Hoje o curso que eu estou gravando são os 10 passos para contar histórias, né? Descomplicando a contação de histórias. Está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado na plataforma da Hotmart, né? Ele já está aprovado pela Hotmart, só que eu não disponibilizei o link para venda ainda, porque eu estou subindo as aulas para a plataforma, e é um processo demorado, é um processo, você precisa gravar e você precisa editar. Primeiro você precisa estudar o conteúdo que você vai dar a aula, né? Aí você estuda o conteúdo, grava o conteúdo, edita o conteúdo, arruma áudio, sobe para a plataforma, cria o módulo, lançou mais um módulo. Aí você grava mais uma aula, você edita mais uma aula e você... Então ontem eu tirei a tarde para gravar, né? Gravei 3 horas, deu 2 horas e 45 de aula, né? Deu 2 aulas de 1 hora e uma de 45 minutos. E aí esses vídeos eu vou editar e vou subir para a plataforma. Então hoje vai ser o meu primeiro lançamento no digital para vendas, mas eu vou subir mais um ainda, né? Primeiro semestre eu quero subir mais um a respeito de como perder o medo para gravar vídeos e trabalhar essa questão da dicção, do olhar, porque tem muitas pessoas que querem gravar vídeos, mas têm medo. Então eu vou subir também esse, monetizar na Hotmart. E aí algumas outras ideias que estão surgindo na minha cabeça também. E junto com isso, eu desenvolvo trabalho nas empresas da minha família, que nós temos 2 empresas agora. Uma na área de oficina, de chapeação e pintura, e uma de estética automotiva. E nós também temos esse foco de subir os cursos que nós vamos dar lá na nossa nova empresa, que foi inaugurada hoje, que foi abriu hoje ao público. E um dos nossos objetivos também é subir para o digital os cursos que nós vamos dar lá no presencial. Então, esses lançamentos que eu tenho feito no digital, eu já estudei no ano passado, comprei uma mentoria a respeito disso com o Wendel Carvalho, né? Fiz esse investimento e aí tô nessa luta aí, gravando vídeo, editando vídeo e postando e trabalhando no meu material para poder monetizar ele, porque o meu objetivo é poder sair da área da educação ainda de sala de aula, né? Já estou em processo de programar a minha exoneração para que eu possa trabalhar com esse mundo digital e para que também eu possa trabalhar nas empresas da minha família. Eu acho que a tendência é essa, né? E a pandemia acelerou esse processo de você voltar mais o teu conteúdo pro digital, né? Muito, muito. Tá. Além dessas atividades que tu exerce, ainda é sócia proprietária da Reorganiza Treinamentos. Quais os tipos de treinamentos que são oferecidos e qual é o público-alvo? Durante a pandemia, né, quando eu comprei essa mentoria do Wendel Carvalho, chegou um momento dentro da mentoria, então nós éramos em 10 mil pessoas, né, do mundo inteiro, e chegou um momento dessa mentoria que nós tínhamos que nos agruparmos por regiões. E aí eu comecei a pensar que eu tinha que descobrir quem da região era mais perto comigo aqui. E aí eu descobri que nós tínhamos 2 pessoas de curitibanos nessa mentoria. Uma delas foi a Carol Zulia, né, que já esteve no podcast com vocês, que ouviu o podcast dela, foi maravilhoso. E também o Luiz Felipe Carvalho. E nós acabamos, né, eles entrando no mesmo grupo de network, no qual nós nos reunimos a cada 15 dias, nos sábados à noite para trocar informações a respeito de empreendedorismo, gestão de pessoas e evolução pessoal. E aí, dentro dessa equipe de network, surgiu a necessidade de a gente começar a treinar as pessoas na área de vendas, na área de atendimento ao público, treinar o pessoal do comércio, para que realmente comecem a prestar um serviço de excelência e para quem já presta um serviço de excelência, para que ele possa ser melhor ainda. E a partir disso, eu e o Luiz começamos a dar algumas palestras. O Luiz começou a atender algumas empresas, eu comecei a atender outras, com o foco de gestão de pessoas, storytelling empresarial, vitimismo, gestão de conflitos,
de gestão de loja, de produto. E aí surgiu essa necessidade de a gente criar uma empresa. Então, eu sou sócio proprietária junto com o Luiz Felipe Carvalho, e também já desenvolve esse trabalho, né, dentro de algumas empresas. E aí nós levamos essa empresa para a área educacional também. Então, hoje nós prestamos assessoria para o município de Frei Rogério, né? Nós somos assessores do município, o Luiz com a parte de gestão de pessoas e eu com a parte de pedagógica, né? Gestão pedagógica e de equipe. E também prestamos essa assessoria agora que está sendo para o Brasil todo, né? Que vai chegar o momento que o Luiz também vai prestar assessoria lá para o Ceará junto comigo. Por enquanto a gente está só na parte pedagógica, mas a hora que for para a gestão de pessoas, ele vai assessorar também. Possivelmente a gente tenha que ir para lá ainda esse ano. Então a nossa empresa ela está atendendo a tanto escolas quanto comércio. Então hoje a gente está treinando uma loja de cosméticos, a gente está terminando um ciclo de 1 mês de treinamentos essa semana com as colaboradoras, e a gente já pegou uma rede de farmácia também para esses treinamentos. Então o nosso foco é fazer a diferença, fazer com que essas pessoas façam a diferença no mercado de trabalho. E tudo isso surgiu também com o storytelling, usando a contação de histórias para a venda dos produtos, para você poder agregar valor a esse produto e, consequentemente, fechar vendas, né? O que você, Samantha, contando histórias e cresceu ouvindo histórias, o que aconteceu, o que você pensa que aconteceu com a humanidade que parou de ouvir aquelas histórias das pessoas mais vividas nas nossas famílias, que vinham, contavam histórias, contava aquelas histórias que, para mim, como morei muito no interior, eram as lendas do interior, ou lendas rurais, não sei como é que falaria. Tem as lendas urbanas, enfim. Mas o que você acha que mudou, assim, que as pessoas não tiveram mais esse hábito? Será que foram os nossos antepassados que não exerceram mais, ou os nossos, a juventude que desinteressou, ou o que aconteceu? Na verdade, é uma pergunta bem ampla e bem complexa, porque cada realidade familiar é diferente. A minha família, né, antes da pandemia, ainda preservava o costume de se reunir pelo menos uma vez no mês, e ali a gente partilhava nossas histórias, e isso, vivências mesmo, então a gente sempre estava junto, então dava 40, 50 pessoas, então a minha família ainda tem isso de contar histórias, de ouvir histórias, mas eu vejo que muitas famílias não têm mais essa estrutura. Por falta de tempo, por falta de preparação, por falta de achar que isso não é mais importante, e elas param de ouvir umas às outras. Elas param de olhar nos olhos uma das outras e elas param de conviver. E aí eu vejo que isso aconteceu com muitas famílias. E aí com a vinda dessa era tecnológica, as pessoas acabam ficando mais no celular e deixam de conversar entre elas. Então, são várias coisas assim que levaram a isso. Porém, eu vejo que não é uma coisa que está extinta. Então, o contador de histórias não é um bicho em extinção. E as pessoas que narram histórias nas famílias também não estão em extinção, porque elas acontecem de outras maneiras. Elas acontecem numa piada, elas acontecem num relato do dia a dia, elas acontecem de outras formas. Elas não deixaram de acontecer, né? Elas acontecem de outras maneiras. Mas sim, né, não tem como negar que a tecnologia, ela afastou as pessoas. Porém, né, muitas famílias, o que me deixa feliz é saber que muitas famílias ainda preservam esse costume de partilhar vivências, que acaba sendo uma contação de histórias também. E hoje com o mundo online também, né, a gente está tentando, através desse podcast, fazer isso, né, registrar boas histórias, né, que vai ficar num conteúdo online, e esse material seja consumido, né, por muitos e muitos anos aí, né, com as novas gerações ouvindo isso aí. É um material esse perpétuo, foi um dos né? grandes motivos da gente... Exatamente. Esse foi um dos grandes motivos que a gente, quando pensou na ideia de trazer pessoas, era trazer pessoas com conteúdos interessantes, com histórias muito assim, importantes e incríveis, né, de superação, de busca e de autoconhecimento, enfim, de todos os conteúdos possíveis
para que as pessoas pudessem, né, consumir esse material, que é uma contação também de história que vai ficar aí no mundo online. né? Esse processo de contação de história me fez lembrar agora que eu passei processo de depressão. Então eu vivi alguns conflitos na minha vida. Então a Samantha de 5 anos atrás não chega nem perto da Samantha que eu sou hoje. Mas isso foram alguns processos, algumas coisas, algumas questões de maturidade mesmo que eu tive que passar. Então eu passei pelo processo de depressão, né? No início de depressão. Parei de contar histórias, não contava mais histórias, não atendia mais eventos. Acabei engordando bastante, assim, cheguei a pesar 75 quilos, imagina, por 1,5 m. Hoje eu peso 60, então 15 quilos a menos. E aí foram algumas coisas que era muito difícil de eu trabalhar. E aí quando eu comecei a ter pensamentos suicidas e, né, não podia mais ter faca na minha casa, eu tava travando para dirigir, né, porque eu me via jogando o meu carro embaixo de outro. Então, quando eu percebi que eu estava nesse processo, eu busquei ajuda, né? Eu fiz tratamento, ainda faço terapia, né? Para outras questões, assim, de vida mesmo, mas de depressão, graças a Deus, né? E há muito tratamento que eu fiz, já tá tudo ok. Mas, assim, naquele meu processo de depressão, eu esqueci tudo que eu era. Eu esqueci tudo que eu fazia, eu esqueci todos os benefícios que a contação de história trazia, eu esqueci de tudo, né? Foi um processo que realmente eu não me via mais importante em nada na vida. E aí a primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas que a psicóloga me falou durante as nossas sessões foi: quem é você? Quem é a Samantha? E aí eu tive que redescobrir quem eu era. E nesse processo de redescobrir foi onde eu comecei a relembrar as histórias que o meu avô me contava. Foi onde eu comecei a relembrar memórias da minha infância que eu tinha guardado numa gavetinha lá no meu córtex frontal, que não existia mais, que eu não conseguia mais resgatar. E aí eu fui pegando aquelas memórias, né, e transformando aquelas minhas janelas killers ruins, né, da memória em lembranças boas. E uma das coisas que me fez superar tudo isso foi a contação de história. Porque foi, como eu falei para vocês, ela me cura. E foi um processo de eu contar histórias, e era difícil, porque eu pensava assim, eu não mereço contar história para ninguém. As pessoas não merecem que eu conte história para elas, porque eu não sei nem quem eu sou. Eu não sei nem por que eu tô viva. E aí foi nesse processo de contar histórias, de me encontrar, de fazer terapia, que eu venci a depressão. Mas não foi fácil, né? Eu não cheguei a ficar internada, fiz uso de medicamento leve, não tomei medicamento forte e medicamento contínuo. Então, com 6 meses, eu já consegui parar de tomar alguns medicamentos, consegui regular meu sono, Então, hoje eu tenho uma qualidade de vida. As pessoas me veem hoje contando histórias, me veem fazendo exercício físico, me veem andando de bicicleta. Elas mal sabem, que isso tudo faz parte do meu processo de cura. Que eu andar de bicicleta, que eu caminhar na rua, que eu fazer academia, cuidar da minha alimentação, faz parte de todo um processo que eu preciso manter para não cair de novo. Né? E só quem passa por um processo de depressão sabe o quanto é difícil de você sair de lá. O quanto isso é doloroso. E a contação de história, ela me permitiu isso. Permitiu eu voltar a pensar assim, poxa, eu já fui uma criança que amava isso. Eu já fui um ser humano que amava isso. Então foi todo um processo, todo um acompanhamento com nutricionista, com médico, com psicólogo, com terapeuta, fiz reiki. Então todo um processo que me auxiliou a estar onde eu estou hoje. E eu vejo que, às vezes, as pessoas esquecem esse processo da caminhada. Elas esquecem, elas deixam de honrar tudo que elas passaram e pensam assim, mas eu conheço a Samantha. A Samantha não quer nada com a vida, porque a Samantha é adolescente, porque a Samantha é isso, porque a Samantha aquela lá não existe mais. É uma versão minha que não existe mais. E aí, todos os dias, né, a gente precisa lutar por essa nossa versão. E a contação de histórias, ela me salvou. E é por isso que eu conto histórias. Eu conto histórias para salvar as outras pessoas também.
para tentar ajudar as outras pessoas da mesma forma que eu fui ajudada. Nossa, que história, hein? Essa eu Que não legal, sabia. hein? Teve que se reinventar para poder contar a história. E assim, ó, gente, quem passa por depressão, assim, para vocês terem ideia, eu não tinha vontade de tomar banho. Só isso. Simples assim. Eu não queria tomar banho, eu não queria sair da cama, eu não queria... E, gente, é uma coisa tão profunda que quando você vê, você já tá lá. Quando você vê, você já tá no fundo do buraco. E aí, se você não pensar que, sim, eu tenho que encher esse poço para eu sair daqui, aprender a nadar e reaprender a nadar, na verdade, né? Para sair daqui, eu vou ficar aqui. E muita gente, infelizmente, fica lá e não sai do fundo do poço. Né? Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, assim. E a contação de história, ela auxilia nesses processos. Eu conto história em grupos de terapia também, e agora eu estou estudando a contação de história terapêutica, né? Eu quero... uma das coisas que eu quero lançar no digital é isso, né? A contação de história como método de cura e de escuta, né? Voltado à gestão emocional das crianças, justamente porque eu sei que para mim eu não iria, né, aplicar isso se eu não tivesse vivido isso, né? Então eu sei que funciona, então eu quero muito aplicar com outras pessoas também. Tu poderia nos contar um pouco dos teus hobbies? Então, eu sou uma pessoa bem eclética, assim. Tem dias que eu adoro ficar em casa deitada, não fazendo nada. E tem dias que eu gosto de passar o dia estudando. Tem dias que eu gosto de andar de bicicleta. Gosto muito de andar de bicicleta e ouvir música. Ando, assim, 2 horas bem tranquila. Gosto muito de fazer comida para as pessoas que eu amo. É minha paixão. As pessoas que fazem parte da minha vida, que são importantes para mim, elas já comeram na minha casa. Porque eu gosto de cozinhar para elas. Então, alguns hobbies que eu tenho são esses. Eu amo viajar. O difícil é você viajar a primeira vez, assim, longe, né? Aí depois que você viaja, você quer viajar sempre. Então, Hoje as pessoas dizem assim, meu Deus, Samantha, você paga aluguel, você tem que comprar a casa própria. Deixa a casa própria, eu vou viajar. Aí depois eu penso na casa própria. Então, eu amo viajar. Amo. Legal. Tem indicação de algum livro, série, filme ou documentário? Eu gosto muito dos livros do Augusto Cury. Um dos que mais me auxiliou nesse meu processo foi Os Cárceres Mentais. E ele trabalha muito, né, os prisioneiros da mente, que trabalham os cárceres mentais da gente. Então, todos os livros do Augusto Cury eu indico. A minha literatura do momento tem sido mais voltada à contação de histórias. Então, se eu for indicar algum livro, ele vai acabar sendo voltado para a área da contação de histórias, mas eu indico ler Augusto Cury. Prisioneiros da Mente, que trabalha os cárceres mentais, ele é maravilhoso. Filme, eu gosto muito da Cabana, já assisti várias vezes. Tem um de um contador de histórias que tá no top 10 da Netflix, que eu não lembro o nome agora, que também é maravilhoso, que ele vai nas cidades narrando fatos e contando histórias. Mas assim, de série, a única série que eu consegui assistir inteira foi Grey's Anatomy. E isso muita gente gosta, mas eu não... Como eu falei pra vocês, televisão não é uma coisa que é muito meu forte, assim, eu não curto muito televisão, tanto que às vezes passo a semana inteira sem assistir. Então, a minha indicação seria mais de livro mesmo. Eu indico todos do Augusto Cury, todos. Se vocês, qualquer livro que tenha como autor Augusto Cury, compra que é bom. Pai Rico e Pai Pobre, que é muito legal para trabalhar a questão de finanças, de organização. Todos os jovens deveriam estudar esse livro no ensino médio e auxiliar muito as pessoas na área de empreendedorismo. Poderia nos contar alguma história marcante que tenha vivido? Além dessas, né? Dessas outras. Então, na área da contação de histórias, eu tenho uma história muito interessante assim, com o Gabriel Pensador. Porque o que acontece? Quando eu fico nervosa, eu vomito.
Se eu fico muito nervosa, eu vomito. Se eu fico um pouco nervosa, eu fico fazendo ânsia, assim, tipo... Ainda bem que eu uso máscara agora, que não dá de ver muita coisa. Eu fico assim. Então, eu fico muito nervosa. Eu tava apresentando uma feira literária há uns 3 anos atrás, eu acho. E o Gabriel Pensador era uma atração, né, que tava para chegar. E teve um imprevisto com o carro dele e ele se atrasou e tinha, sei lá, mais de 2, 3 mil pessoas esperando ele. Não sei te dizer quantas pessoas, mas era mais de 3 mil pessoas esperando ele naquele pavilhão da Expocentro lotado. E aí eu tava fazendo assessoria ali também, então tava auxiliando, e aí Gabriel Pensador ligou e disse assim, olha, o assessor dele, né, falou, olha, a gente tá na estrada, estragou o carro, a gente vai atrasar uns 10, 15 minutos, mas a gente já chega, né, furou o pneu, a gente já chega. Aí olharam pra mim assim, sobe no palco. Eu falei, oi? Sobe no palco. Eu falei, fazer o quê? Sobe no palco e conta a história. Eu falei, gente, eu não tô preparada. Sobe! Aí, manda, quem pode obedece, quem tem juízo, eu subi. Mas eu já subi assim. Aí eu subi no palco e comecei a contar uma história que eu tenho para adultos no meu repertório, que é um conto popular, né, do Homem Sem Sorte. E eu fiquei assim, muito nervosa. Eu tava usando lapela, então eu conseguia gesticular bacana, assim. Aí eu comecei a procurar, achei meu irmão no meio da galera. Pensei, eu vou fazer contato visual com alguém da minha família, que é do meu circo familiar, um animal que eu já conheço nesse meio aqui. E aí eu fiz contato com meu irmão foi me acalmando, assim, olhando pra mim, e eu fui contando história, e de repente, assim, com 10 minutos de história, já ninguém falava mais nada. Eu já tive que diminuir meu tom de voz, que daí já tava muito alto. E aí fui contando história, e a galera foi prestando atenção, assim. Foi meu maior público, assim, sei lá, tipo, imagina, 3 mil pessoas, tu nem vê quem tanto tá ali. E aí eu fui fazendo uns contatos visuais específicos, fui contando aquela história, e quando eu tava dando o final da história, o Gabriel Pensador já tava ali no palco pra subir. E aí, eu não sei há quanto tempo ele tava me ouvindo contar a história. E aí eu terminei a história, tipo, nossa, uau, a galera aplaudiu, assim, foi aquela doideira, assim. E aí o Gabriel Pensador chegou, me cumprimentou, nossa, né, me falou um monte de elogio, que bacana, blá, blá, blá. E aí me deu um livro autografado depois e tal. Meninos, eu saí daquele palco e vomitei no carro, do lado do carro do Gabriel Pensador, porque eu tava tão nervosa que eu saí daquele palco e a primeira porta que eu olhei, eu atravessei e eu vomitei. E eu vomitei, assim, de nervosa. Quando eu olhei, tava escrito assim, Gabriel Pensador, não sei o que, não sei o que. Mais que depressa, eu pensei, caraca, eu tenho que sair daqui. O que eu fiz, né? Voltei bela e plena, como se nada tivesse acontecido. Então, de todas as histórias que eu tenho, assim, essa foi a que mais me marcou, né? Porque daí é uma figura pública. E aí, e até hoje, assim, quando eu vou atender, quando eu tenho alguns problemas, que nem eu e o Luiz, né, na semana passada nós tivemos um grande pepino de uma empresa para resolver, né, numa assessoria para resolver, e era assim, era muita coisa mesmo. E aí nós estávamos com esse, né, gestor, com esse responsável, e ele começou a falar, e ele não deixava eu falar, porque eu queria ajudar ele. E aí o Luiz olhou pra mim e disse assim, não vomita. Porque eu fui ficando tão nervosa, porque isso é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar em mim. Mas se algum dia vocês verem um vídeo meu vomitando em algum lugar, nossa, eu devia estar muito nervosa, só isso. Onde nós podemos te encontrar? Quais são tuas mídias sociais? No Instagram, como Tear de Contos. No YouTube também, como Tear de Contos. E no Instagram também, como Tear de Contos. Bom, então em nome de toda a equipe Adenon Podcast, a gente queria agradecer a tua participação nesse episódio. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Foi maravilhoso partilhar um pouco mais da minha história com vocês.
Gostaria de deixar uma sugestão para que a gente grave um podcast sobre a adoção. Né? Eu sou filha do coração e sou mãe do coração também e participo do grupo de adoção. Então eu acho muito importante que a gente faça um podcast, né, no Dia Nacional da Adoção, que vai demorar um pouquinho ainda para chegar, mas, né, teria um assunto assim para mais umas 2 horas aí no mínimo. Então gostaria de agradecer vocês, muito obrigada. Parabéns pelo programa que vocês realizam. Hoje é muito importante que a gente fortaleça as nossas vozes e principalmente a nossa cultura regional, né, que a gente faça esse registro para que sim, ele fique disponível por muito e muito tempo, né? Porque o acervo, ele não se acaba, né? Ele evolui, ele traz, ele não se acaba. Então, muito obrigada a todo mundo maravilhoso. É isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Deixe seus comentários do que achou dessa história. Curta e compartilhe em nossas redes sociais. Muito obrigado por ouvir o Adenão Podcast. Nos encontramos na próxima quinta. Até lá!